Queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Mais uma vez, nós estamos reunidos aqui na Escola Bíblica Dominical, sua escola bíblica virtual. Você que tem acompanhado esses domingos com muita atenção, nós desejamos que o Senhor te abençoe, que você tenha um entendimento das Escrituras. Nós temos estudado o tema escatologia e são tantos textos que falam sobre essa realidade. E hoje nós vamos estudar o sermão profético de Jesus. Está no capítulo 24 e no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Quero convidar você para esse tempo de oração, pedir a direção do nosso Pai e certamente o Senhor há de nos abençoar nesta manhã. Querido Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos por esse novo dia, um novo momento na nossa história, na nossa vida, na história desta igreja, deste irmão e desta irmã que estão reunidos agora, conectados para esse momento de estudo da palavra. Que o Senhor nos dê uma visão a respeito do ensinamento de Jesus, que tenhamos a certeza da volta de Jesus e ainda mais nos preparemos para esse retorno glorioso. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, porque precisamos ouvir a Tua voz. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na aula de hoje nós estaremos observando os ensinamentos de Jesus no seu sermão profético no capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Quero convidar você para olhar o que Jesus ensinou nas Escrituras a respeito do fim dos tempos. Mateus 24 e 25. Quero fazer o destaque aqui do verso 13 e do verso 14, que a palavra de Deus diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Temos estudado sobre o fim dos tempos, com essa observação sobre os ensinos da escatologia, e agora podemos nos debruçar sobre o que Jesus vai nos ensinar a respeito do fim dos tempos. É muito interessante você focar nas palavras de Jesus que diz: então virá o fim. Já consideramos em aulas anteriores que o homem está sujeito ao fim. Então nós estamos falando do fim da pessoa, a escatologia do ser humano. Todos estamos destinados ao fim. Todos vamos morrer um dia, é claro, se Jesus não voltar antes da nossa morte. Esta é a escatologia da pessoa. Mas nós temos falado agora, nessas últimas aulas, sobre a escatologia do mundo. Então, nós estamos falando que o mundo caminha para um desfecho final. E nós estamos agora observando que Jesus está ensinando a respeito dessa escatologia do mundo. A literatura apocalíptica tem grande contribuição para nós entendermos grandes lições a respeito do fim dos tempos. Especialmente a literatura apocalíptica que está nos evangelhos, tem agora muito a contribuir, principalmente quando nós focamos a atenção no que Jesus ensinou. Então venha comigo fazer parte dessa aula, sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Nosso tema de hoje é o sermão profético, como você está vendo, capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Quando nós consideramos o sermão profético, eu preciso destacar 10 coisas que estão presentes aí nesses 2 capítulos. Essas 10 coisas, elas vão compor um ensinamento de Jesus a respeito do fim dos tempos. Então acompanhe comigo o que está declarado aí. Primeira coisa é uma declaração que Jesus vai fazer a respeito da destruição do templo. Nós encontramos isso logo nos 2 primeiros versos do Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Segunda coisa que nós encontramos aqui, que serve de base para estudarmos essa escatologia, é a pergunta dos discípulos:
Uma pergunta dupla. Os discípulos, eles se aproximam de Jesus e eles fazem uma pergunta que tem a ver com o fim dos tempos e tem a ver com o que vai acontecer com o templo de Jerusalém. Terceira coisa que nós podemos então encontrar é o princípio das dores, ou seja, da terceira até a 10ª coisa que nós vamos ver agora, isso tudo vai representar uma resposta de Jesus a perguntas dos discípulos. Então nós encontramos o princípio das dores, 4, a grande tribulação, encontramos a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e o grande julgamento. Para responder à indagação dos discípulos, Jesus vai nos falar sobre 8 coisas importantes que lançam luz sobre esse tema, o fim dos tempos, sobre a nossa escatologia. Então acompanhe comigo esses 10 elementos que podemos acompanhar nos capítulos 24 e 25. Primeira coisa, no capítulo 24, 1 e 2, nós encontramos a declaração de Jesus. Observe que ele está falando aqui, logo que ele sai do templo. Verso 1 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Esse detalhe é muito curioso. Os discípulos chamaram Jesus ao sair do templo para mostrar as construções. Era um momento de mostrar a grandeza, a suntuosidade do templo de Jerusalém. A fé daqueles irmãos estava muito presa àquela experiência do templo, e a imponência do templo falava muito sobre a religiosidade daquelas pessoas. Diante desse momento, o verso 2 diz: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Toda esta imponência, toda esta glória? Então ele diz: em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Jesus fez uma declaração justamente quando eles estão observando a construção do templo, quando eles estão percebendo a suntuosidade, quando chamam Jesus para observar a grandeza das obras do templo. É exatamente nesse momento que Jesus vai nos ensinar a respeito das profecias que falam no que diz respeito ao fim. Esta é a narrativa que abre o sermão profético de Jesus. Quando nós olhamos para o segundo elemento, que é a pergunta dupla dos discípulos, então no verso 3, quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras, diz o texto: achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram. No Monte das Oliveiras, Jesus está assentado, os discípulos então se aproximam de Jesus e eles vão fazer 2 solicitações, 2 indagações muito importantes. Eles querem compreender, eles querem entender. Nós imaginamos que aquela palavra de Jesus ficou no coração dos discípulos. Não ficará aqui, vocês não estão vendo esse templo, não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que tudo seja derribado. As 2 grandes indagações que vão marcar o sermão profético estão aqui. Dize-nos quando sucederão estas coisas. Os discípulos querem saber quando vai suceder aquilo que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. A segunda indagação dos discípulos é: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Mateus 24, verso de número 3. Você percebe então que todo o ensinamento de Jesus, a partir daí, com 8 elementos que ele vai compartilhar no seu sermão profético com os discípulos, é uma resposta de Jesus
a essas duas indagações. Quero que você tenha bem claro e isso em mente, essas duas indagações que os discípulos estão fazendo a Jesus. Observe a primeira delas: dize-nos quando sucederão essas coisas. E a segunda: qual sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Tudo que a gente vai ler então no sermão profético de Jesus tem uma resposta que está atendendo em um momento especificamente a quando vão acontecer as coisas que Jesus disse a respeito do templo, ou quando vai acontecer o fim. Seja qual for a orientação, uma coisa é muito clara na orientação de Jesus: o dia e a hora nós não sabemos. Por isso é tão importante agora aprendermos com Jesus os ensinamentos que ele deixou a respeito desse tema tão intrigante nas Escrituras. Vamos então passar para o elemento de número 3, o princípio das dores. Para responder à indagação dos discípulos, Jesus começa o princípio das dores. Se você observar bem, Jesus vai falar sobre as duas indagações dos discípulos. Mas a maneira como Jesus falou, ela está tão ligada que parece que não há separação na resposta de Jesus. Por isso precisamos olhar bem atentamente. Olha o que diz o texto: e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Se somarmos os alertas de Jesus no seu sermão profético, ele está sempre chamando a atenção dos seus discípulos para que não sejam enganados. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, disse Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse mesmo texto das Escrituras está direcionado às duas perguntas que os discípulos fizeram. Quando acontecerão estas coisas? Jesus começa a falar do princípio de dores. Jesus começa a falar de sinais que podem indicar um momento em que está próximo o fim. Então, o princípio de dores é uma maneira de Jesus interpretar para os discípulos os sinais do fim. E quando ele vai utilizar esta figura, o princípio de dores, ele vai remeter justamente o princípio de dores que acontece na vida de uma parturiente. Toda a pessoa, toda a mulher que está para dar à luz, ela começa com contrações, com dores de parto, que vão se intensificando até a hora da gestação. Esta associação Jesus vai fazer agora com os sinais. Ele não diz quando é o dia, não diz qual é a hora da sua vinda, mas ele vai falar de elementos que apontam para o que ele identificou como princípio de dores. Essa associação de Jesus é muito interessante, porque é difícil imaginar que uma parturiente, ela sente a primeira dor e o filho já nasce, mas aquela primeira dor já anuncia que a hora chegou.
Jesus então faz esta correlação e deixa uma mensagem muito importante no verso de número 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando Jesus ensina sobre o princípio de dores, ele está nos ensinando um princípio hermenêutico para a interpretação escatológica, para a interpretação dos sinais escatológicos. E esse princípio hermenêutico é justamente as dores de parto, que numa parturiente eles vão aumentar, diminuir o espaço das contrações e aumentar a intensidade da dor. Desde o ensinamento de Jesus, o mundo estará diante desta realidade, do princípio de dores. De cada vez menos será o intervalo entre as dores, as aflições, as dificuldades, as guerras, todos os eventos que estão listados aqui, eles aconteceriam em intervalos menores e em intensidades maiores. Podemos dizer que todas as gerações, desde a ressurreição de Cristo até os nossos dias, elas foram marcadas pela presença de eventos que representam essas dores de parto. É claro que com menos intensidade no passado e cada vez mais intensa no futuro. Olhamos para o futuro que está diante de nós e podemos compreender por que que as guerras são mais intensas, por que que as epidemias são mais intensas, por que que os terremotos, por que que os flagelos que vêm sobre a humanidade são cada vez mais intensos. Por causa desse princípio hermenêutico de interpretação escatológica, o princípio de dores, ou o princípio das dores. Quando nós olhamos para o próximo evento, nós então podemos ver a grande tribulação. A grande tribulação aqui está mais direcionada para a destruição do templo e também está direcionada para o fim dos tempos. Em uma mesma narrativa, Jesus vai incluir esses dois eventos que nós podemos diferenciá-lo aqui no texto. Olha o que diz o verso de número 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus faz uma interpretação do que Daniel escreveu sobre os dias e os tempos de tribulação. Então ele diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quando Jesus diz os que estiverem na Judéia fujam para os montes, é óbvio que ele está falando de um tempo de fuga. Então, se é um tempo de fuga, não podemos associar ao fim dos tempos essa resposta de Jesus, mas especificamente a um período de tribulação que veio sobre Jerusalém no ano 70, quando a cidade foi incendiada, quando os cristãos foram perseguidos. Então o verso 6 diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça e atirar de casa alguma coisa. No verso 18, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Até aqui o verso de número 20, nós podemos relacionar esse tempo de tribulação, esse tempo de perseguição, a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Isto responde à pergunta dos discípulos: quando acontecerão estas coisas? Jesus está mostrando que no futuro eles seriam perseguidos, e nesse tempo de perseguição eles precisariam fugir.
Mas logo no verso de número 21, ele vai mudar a tônica dessa resposta, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Em concordância com o que escreveu Daniel, nós agora estamos observando Jesus fazer uma referência à grande tribulação que antecederia a sua vinda. E uma tribulação, como ele diz, como nunca houve e como jamais haverá. Veja como está escrito: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Do verso 21 até o verso 22, agora, Jesus está falando da grande tribulação que antecederia a vinda do Filho do Homem. E ele diz e afirma que essa grande tribulação, ela é tão intensa, mas tão intensa que se não fosse aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, por causa dos eleitos, por causa da igreja, estes tempos de tribulação, eles seriam abreviados. Nós podemos olhar para a história e entender que houve tribulação no passado, que existem tribulações no presente. Assim como aquele templo suntuoso construído, e que os discípulos chamaram Jesus e admiraram a grandeza e suntuosidade daquele templo, e aquele templo foi destruído. E houve sobre o povo de Deus um tempo de dificuldade e de perseguição, um tempo de morte e perseguição por causa do nome de Jesus. O que Jesus nos ensina também nesse texto é que num futuro, um futuro que antecede a sua segunda vinda, também uma grande tribulação haveria de ocorrer sobre o povo de Deus. E se não fossem esses dias abreviados, certamente ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, o Senhor Jesus ensina sobre a abreviação dos tempos de dificuldades, dos tempos de tribulação, ou a grande tribulação, como nós aprendemos nas Escrituras. Como você pode ver, esse ensinamento escatológico sempre coloca a igreja triunfante apesar da perseguição, e o poder de Deus operando a favor dos eleitos e a favor dos escolhidos. Quando nós passamos para o próximo evento, a vinda do Filho do Homem, então Jesus vai ensinar nos versos de número 29 a 31 e seguintes, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Perceba que agora está mais relacionado ao fim dos tempos do que ao fim de uma era de templo em Jerusalém. Está mais relacionado à grande tribulação do fim dos tempos do que a grande tribulação que os judeus e os cristãos iriam enfrentar no primeiro século, ainda do ano 70. Então ele diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Esse ensinamento de Jesus não se encaixa em nenhum momento de tribulação na história, mas ele vai justamente revelar os acontecimentos de destruição que estão apontados nas Escrituras para o fim do cosmos, o fim da criação. Todas as coisas caminham então para esse verso de número 29. Então diz o verso 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Perceba que agora as coisas estão conectadas. Quando Jesus falou da grande tribulação, ele vai falar da fuga
que haveria por um tempo de perseguição, mas logo na sequência ele vai unir nessa mesma mensagem a grande tribulação, que possivelmente os discípulos ainda não estavam conscientes, mas ele vai ensinar a respeito disso, dizendo que no futuro uma grande tribulação viria sobre o seu povo. E agora, depois dessa grande tribulação, ele diz que os céus e a terra serão abalados. Mas é exatamente nesse momento em que aparecerá um sinal da glória e da presença de Deus. É a vinda do nosso Senhor Jesus, que com poder e grande glória, disse o texto, virá com os seus anjos. E no verso 31, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quando olhamos para o que Jesus ensinou a respeito do fim, nós podemos separar as duas coisas: os eventos históricos, a destruição de Jerusalém, a perseguição, as dificuldades que o povo de Deus enfrentou no primeiro século, e agora os sinais, os elementos que apontam para o desfecho de toda a criação. Podemos compreender que também em todas as gerações há uma manifestação desses sinais para alertar o povo de Deus. Então a vinda do Senhor, ou a vinda do Filho do Homem, foi assim ensinada por Jesus. Quando olhamos para os sinais, esse foi inclusive o tema de uma das nossas aulas passadas, os sinais da segunda vinda de Cristo. Quando nós consideramos os sinais da vinda de Cristo, e tudo que observamos até agora, inclusive podemos rever esses sinais que foram apresentados em aulas anteriores, nós temos a conclusão a respeito do ensinamento de Jesus, é que Jesus nos alertou que ninguém pode marcar a data da sua volta. Isto é um fato, mas ele nos deu sinais que apontam para a sua volta. Então, se olharmos os 10 sinais que ele indicou para nós, são estes que estão aí: o engano religioso, as guerras e rumores de guerra, os terremotos, a pestilência, o aumento da ciência, o aumento da iniquidade, o esfriamento do amor, a perseguição religiosa, a apostasia e o aparecimento do homem da iniquidade. Se nós aplicarmos o princípio hermenêutico que Jesus estabeleceu, o princípio das dores, esta é uma chave bíblica interessante, o princípio das dores, podemos entender que esses 10 sinais, em todas as gerações, eles vão acontecendo, mas com menos intensidade. A partir dos tempos, a partir de cada tempo e de cada geração, nós vamos tendo uma intensificação desses sinais. E vamos ter um intervalo cada vez menor entre um sinal e outro. Quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para o presente, podemos ter essa comparação. A intensidade dos eventos são cada vez maiores na humanidade. Por isso, a partir daí, então, Jesus vai ensinar algumas parábolas. E ele vai falar sobre a necessidade de estarmos atentos e estarmos vigilantes. Quando pensamos sobre a parábola da figueira, olha o que diz esse texto, Mateus capítulo 24, 32 a 37. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo, diz o texto, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Perceba que agora
Jesus não está falando sobre os eventos históricos ou sobre a destruição de Jerusalém. Jesus está dizendo que, assim como a figueira anuncia uma nova estação, devemos estar atentos ao fato de que os sinais, eles estão nos indicando uma mudança de tempo, uma mudança de cenário, e a mudança de cenário é exatamente a chegada do Filho de Deus. Todas as gerações que percebem os sinais da vinda do Filho do Homem devem observar como está a sua vida. Todas as gerações que são marcadas pelas evidências escatológicas, elas estão sendo chamadas a uma atenção, a uma vigilância e estarem mantendo a sua esperança na volta gloriosa da pessoa de Jesus. É muito curioso olharmos para esse capítulo 24, porque ele diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Quando olhamos para o primeiro século, muitos séculos se passaram, muitas gerações se passaram. Por que Jesus está dizendo não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam? É porque os sinais da vinda, eles estariam presentes em todas as gerações. Até que uma geração, não sabemos qual, se a minha, não sabemos se a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, até que em uma geração específica, cada vez mais perto no futuro, ele haveria de se manifestar, assim como foi descrito na sua palavra. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não podemos imaginar que a geração dos primeiros discípulos, eles não tiveram sinais da vinda de Jesus. Não podemos imaginar que as gerações subsequentes ficaram sem evidências históricas, eventos que chamaram a atenção da igreja para que um dia eles estariam vendo ou acompanhando o cumprimento das Escrituras. Desde a ressurreição de Jesus, nenhuma geração sequer ficou sem os sinais que estavam aparecendo na história. Por isso, quando olhamos para o que descreveu Jesus, ele disse que, assim como no tempo de Noé, as pessoas foram surpreendidas porque se casavam, porque se davam em casamento, porque não ouviram o chamado de Deus por meio de Noé, quando começou a chover. Eles somente ali foram se dar conta da mensagem salvadora e do plano de Deus. Então, Jesus usa essa parábola da figueira para dizer que, assim como a figueira, ela começa a despontar para mostrar que há uma nova estação. Quando os brotos começam a sair, os sinais também vão anunciar que a vinda do Senhor está próxima. Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando nós pensamos sobre a segunda parábola, que é a parábola do servo mau e do servo bom, também ela vai mostrar que a vinda do Senhor é uma vinda surpreendente. Veja o que diz o texto, 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele desconfiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não espera, e em hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Na primeira parábola,
Jesus anunciou que assim como a figueira, com os brotos, anuncia uma nova estação, o verão, os sinais da vinda de Cristo anunciam que a qualquer momento ele pode chegar. Sabe o que é que nós podemos dizer? Que desde a ressurreição de Jesus, o Senhor poderia voltar em qualquer geração. O Senhor poderia voltar em qualquer verão. O Senhor poderia ter voltado em qualquer época, porque naquele período também estavam manifestos os sinais. De lá para cá, cada vez mais intensos. Agora, com a parábola do servo bom e do servo mau, Jesus está ensinando que se um senhor, ele entrega os seus bens, e ele dá os seus servos aos cuidados de um servo, e se este servo, ele cuidar muito mal destes que estão sob a sua responsabilidade, o Senhor virá numa hora em que ele não imagina, e vai surpreendê-lo, e vai descobrir que ele está cuidando muito mal das coisas de Deus, e por isso vai destituí-lo, vai castigá-lo, vai lançar-lhe a sorte com os hipócritas, e diz o texto, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ao passo que aquele que cuida bem, aquele servo bom, que cuida bem dos empregados, que dá o alimento devido, que cuida deles esperando que a qualquer momento volte o seu Senhor, diz o texto, quando o Senhor voltar, vai lhe entregar todos os bens. Jesus está ensinando que assim como não sabemos o dia da sua volta, em que em geração isso vai acontecer, nós devemos estar totalmente atentos e precavidos, e cuidando bem das coisas de Deus, não fazendo isso relaxadamente, porque a vinda do Senhor há de surpreender todos aqueles que estiverem fazendo as coisas de Deus de maneira relaxada. Esta é mais uma advertência que nós encontramos nas Escrituras. Se seguirmos para a parábola seguinte, que é a parábola das virgens, as 10 virgens, esse ensinamento de Jesus é sobre quem está preparado e sobre quem está despreparado para a vinda do Senhor. Então, dos versos 8 em diante, encontramos o seguinte: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Verso 9, mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. As bodas ensinadas por Jesus certamente surpreenderiam aqueles que estariam vivendo uma fé imprudente, mas somente os que estão vivendo uma fé prudente, aqueles que estão preparados para a volta de Jesus em qualquer geração, eles não seriam surpreendidos pela chegada do noivo, conforme diz essa parábola. Podemos imaginar que desde a ressurreição de Jesus até os nossos dias, a nossa contemporaneidade, podemos identificar discípulos prudentes, que sempre estiveram preparados, que morreram preparados em sua geração para o encontro com Jesus. Ou seja, nunca faltou azeite em sua lâmpada, aguardando a presença e a chegada do noivo. Mas em todas as gerações que estão atrás de nós, também existiu imprudência, tantos que não estiveram e morreram despreparados para o dia da chegada do noivo. Nós olhamos para o futuro e cremos que essa mesma realidade há de marcar a vida dos discípulos, aqueles que são prudentes
e aguardam fielmente a vinda do Senhor, e aqueles que são imprudentes, aqueles que estão despreparados para a vinda do Senhor. Jesus nos ensinou a respeito dessa prudência e da imprudência em relação à sua volta, especialmente nessa parábola das 10 virgens. A próxima parábola que nós encontramos é a parábola dos talentos, ensinada no sermão profético de Jesus. Vou destacar apenas o desfecho final do comportamento nessa parábola. O verso 21 disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ora, o Senhor, antes de viajar para um lugar distante, ele se apresenta e dá 5 talentos a um servo, dá 2 talentos a outro e dá 1 a um outro. O que recebeu 5 trabalhou, ganhou mais 5. O que recebeu 2, trabalhou e apresentou mais 2. O que recebeu 1, enterrou o seu talento, e quando veio o acerto de contas, cada um deles vai prestar contas disso. O que recebeu 5, entregou 10. O que recebeu 2, entregou 4. E o Senhor disse: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Agora, aquele que recebeu 1, ele disse: eu sabia que o Senhor era um servo negligente, que colhe onde não planta. Então, o que eu fiz? Eu enterrei o talento. Olha o que Jesus diz para esse servo mau e negligente: sabia que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O servo inútil, lançai-o fora para as trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Você pode perceber que nessa parábola Jesus vai ensinar sobre a fidelidade da mordomia com as coisas de Deus, aguardando a volta do Senhor Jesus. Esse é o trabalho cristão que está sendo colocado em xeque para o acerto de contas. São os dons e talentos que foram dados ao povo de Deus. O dia da vinda do Senhor, que é um dia que nós não sabemos, é um dia de prestação de contas, é um dia de acerto de contas dos talentos que do Senhor recebemos. Essa parábola vai dizer que é preciso esperar a volta de Jesus, multiplicando os dons e talentos, servindo, granjeando, não escondendo os dons e talentos que do Senhor recebemos. Você pode perceber que até aqui, quando Jesus está ensinando sobre os tempos do fim, ele está alertando a igreja para que não seja surpreendida. Ele está alertando os seus discípulos para que sejam de fato apercebidos e aguerridos e possam viver uma vida preparada, uma vida de serviço, não uma vida de negligência, não uma vida ociosa, não uma vida envolta em si mesmo, mas uma vida de responsabilidade e de serviço no reino. Por fim, nós então encontramos o grande julgamento. Esse grande julgamento põe fim a todas as parábolas, a todos os sinais e a todos os eventos. Jesus então ensinou no verso 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos dos céus, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai,
Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta é uma declaração aos que estão à sua direita, os que estão à sua esquerda. Olha o que diz o texto: então o rei dirá também àqueles que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O grande julgamento é o desfecho que está apresentado na vinda do Senhor Jesus. Agora passaram-se todos os sinais, agora passaram-se todos os eventos, e o Senhor reúne dos 4 cantos da terra toda a humanidade e vai separar os que estão à sua direita e os que estão à sua esquerda. Isto vai mostrar, vamos dizer, o grande desfecho de toda a história da humanidade. Os que estiverem à direita, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aos que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer exatamente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Se olharmos todos os eventos agora de uma forma geral, podemos então listar o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos, ou dos talentos, e o grande julgamento, como eventos que estão despertando a atenção do povo de Deus. O princípio de dores fala sobre o fim do templo de Jerusalém, o fim para os judeus, mas também o fim para os homens. Naquele momento o Senhor está nos ensinando que é preciso ter cuidado para que ninguém nos engane, para que ninguém engane o seu povo, para que ninguém tenha poder de enganar a sua igreja. No evento seguinte da grande tribulação, o Senhor está falando sobre os dias de tribulação que serão abreviados por causa dos eleitos. No auge da dificuldade maior que aconteceria sobre toda a terra, o Senhor vai diminuir esse tempo de aflição por causa dos eleitos. Quando o Senhor Jesus fala sobre a sua vinda, Ele está nos ensinando que um sinal do céu vai manifestar a sua presença para todas as nações. Quando Ele está falando sobre a parábola da figueira, isso envolve a confiança e a esperança de poder dizer que a vinda do Senhor está perto, está às portas. Quando ele fala sobre a parábola do servo bom e do servo mau, ele está dizendo que a volta do Senhor, ela surpreenderá atitudes dos seus servos. Aqueles que estiverem fazendo bem, eles vão ser recompensados. Aqueles que forem surpreendidos fazendo o mal, eles serão castigados. Quando Jesus fala sobre a parábola das 10 virgens, ele está nos ensinando que as bodas do noivo não será para todas as pessoas. Quando Jesus está nos ensinando sobre a parábola dos talentos, ele está ensinando a multiplicação de talentos de serviço no reino de Deus. Aqueles que vão multiplicar, aqueles que vão granjear, aqueles que vão ampliar, aqueles que vão servir e aqueles que vão estacionar, aqueles que vão ficar paralisados, aqueles que vão enferrujar os talentos. Quando Jesus está falando sobre o grande julgamento, ele está falando de que é preciso encontrar Jesus todos os dias, antes de encontrá-lo na eternidade. Ao dizer: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Os discípulos perguntaram: Senhor, mas quando foi que isso aconteceu? Jesus disse: quando vocês viram uma pessoa com fome e vocês alimentaram. Quando vocês viram um pequenino e vocês cuidaram dele. Quando vocês viram alguém com sede, alguém nu, quando vocês viram alguém doente e vocês foram visitar. Jesus disse: a mim me fizeram. Jesus então está ensinando que é preciso encontrá-lo diariamente, antes de encontrá-lo no juízo. Quero desafiar você nesta manhã
a viver esta vida preparada. Nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus virá, mas nós cremos que esse é o melhor princípio de interpretação da escatologia, o princípio de dores. Significa que os sinais da vinda de Cristo, eles vão estar presentes em cada geração, mas em cada geração ele vai estar presente com uma intensidade cada vez maior, até que uma geração, que nós não sabemos qual, se a minha, se a sua, se a geração seguinte, vai receber a presença gloriosa de Jesus. O que esses textos todos nos ensinam é que nós devemos estar preparados. Aplique esse princípio hermenêutico, escatológico, para então atentar para a certeza de que o tempo do fim está próximo, está às portas. Quando olhamos para a figueira, quando olhamos para o servo bom e mau, quando olhamos para as 10 virgens, quando olhamos para os talentos, tudo isso chama a nossa atenção para a nossa limitação. Não podemos marcar uma data, não podemos decifrar qual exatamente o dia da vinda do nosso Senhor, mas uma coisa nós podemos viver todos os dias da maneira mais preparada e vigilante para aguardar a chegada do nosso Senhor. E ela pode ser hoje, e ela pode ser amanhã, e ela pode ser na nossa geração, e ela pode ser nas gerações subsequentes. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça a Igreja Batista Sinai, que Deus nos dê um grande encorajamento, lição e sabedoria, para continuarmos vivendo a expectativa da vinda de Jesus. Um grande abraço a todos, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.